Fala, pessoal. Tudo bem, gente? Bom, conteúdo da aula de hoje, nós vamos falar aí sobre os produtos químicos, como que eles são classificados, como eles são identificados, quais são os riscos. É uma aula bastante informativa, né? Então, para início aí de conversa, o que é isso? O que que tem aí na imagem? Que treco é esse, como tá aqui na charge, né? No meme, né? O que é isso? Aparentemente pode ser o quê? Uma batida, um produto químico, um desinfetante, não tem como saber porque não tem identificação. E quantas vezes a gente compra produtos desta forma, coloca dentro de casa, coloca perto de crianças, coloca ao alcance das crianças e a cor é muito chamativa. A gente precisa tomar bastante cuidado com esses produtos dentro de casa, deixar a opção de uso é de cada um, a escolha do uso ou não é de cada um, mas tudo tem suas consequências, né? Um produto desse tem a garantia de que ele vai funcionar? O que tem aí dentro? A gente não sabe o que tem aí. Pode ser desde uma batida até um suco ou qualquer outra coisa, né? A gente entende que seja produto de limpeza, mas o que isso faz? O que esse produto faz? A gente não tem informação nenhuma, diferente de um produto original, né? Mas como que um produto original chega na sua originalidade? Bom, primeiro, o que é um produto químico? O que é um perigo químico, aliás, né? É a propriedade intrínseca de um agente químico de provar uma alteração do estado de saúde ou dano ao meio ambiente. Isso é um perigo com um produto químico. Esses produtos aqui, eles oferecem um risco grande, né? Aqui tem uma ilustração e aqui ainda tem algum tipo de identificação, né? O grau de periculosidade depende, né, dos perigos à saúde, ao meio ambiente, a capacidade de ferir processos biológicos normais, processos físicos, explodir, corroer ou inflamar, né? Então, isso é para a gente se ligar mesmo. Aqui tá aí um meme, né? Tá ligado? Então, tem que ter bastante cuidado com produto químico, gente. Não é brincadeira, né? A gente tem algumas cenas aqui, alguns slides bem interessantes dos riscos que um produto químico pode oferecer, né? Então, aqui, como é que a gente faz um controle de risco com produto químico, né? Aqui não tem uma ilustração, né? Como é que a gente faz para baixar o risco com um produto químico? Então aqui está você, aqui está o perigo, no caso seria um produto químico. Quais são as formas de minimizar os riscos? Depois a gente fala a diferença, né, entre perigo e risco, mas quais são as formas aqui de minimizar um risco com um produto químico? Primeira fonte é eliminar, né? Então aqui a representação de um cachorro bravo. Uma primeira opção é eliminar. Vai matar o cachorro? Ninguém vai matar um cachorro, né? Então, seguindo aqui na sequência, essa pirâmide não tá aqui para incentivar ninguém a matar um animal feroz aí, tá, gente? Mas ela tá para indicar que a gente vai até o limite para minimizar os riscos com produtos químicos, né? Então, o que a gente vai fazer com um produto químico? Não vai usar mais? Vai eliminar um produto químico? Em muitas situações não é possível. Em algumas situações, substituir por algo que tem menos risco. Então, aqui na representação, se o cachorro bravo é um, oferece um perigo, e tem o risco, né? O risco aí é da gente ser mordido ou até morto, né, por um cachorro bravo. Uma opção é substituir. Aqui está a imagem do gato, né? Então, substituir um cachorro bravo por um gato. No caso de um produto químico agressivo, um produto químico menos agressivo. Uma outra opção é modificar o sistema. O cachorro está mantido aqui, então tem uma barreira de proteção, tá vendo? Tem um acesso aqui restrito do cachorro bravo, e aí as pessoas passam a correr menos risco. Com produto químico é da mesma forma.
ele utilizado da forma adequada, com uma condição controlada, a gente modificando o sistema de uso desse produto químico, o risco diminui. O perigo está aí, o perigo aqui, ó, é o cachorro bravo e no caso de um produto químico, é o próprio produto químico que é o perigo. Ele pode oferecer que tipo de risco? Risco de contaminação, de infecção, de explosão, de reação química fora de controle. Mas o perigo é o produto químico e aqui na ilustração o perigo é o cachorro bravo. Uma outra opção, né, se não for possível modificar o sistema, isolar o risco. Né? Então aqui o cachorro bravo, preso, trancado, trancafiado. Um produto químico guardado num lugar específico para que as pessoas que têm a condição e os recursos necessários para usar esse produto químico utilize. Então isolar o risco. Ah, mas isolar o risco ainda não resolveu, não é uma boa opção. A outra opção, utilizar medidas administrativas. Aqui no caso, pessoas, né? Um cachorro bravo, mas muitas pessoas unidas, o cachorro bravo não vai atacar todas. Aqui, medidas administrativas, o que recursos administrativos a gente pode ter de um produto químico? Um local adequado, o uso restrito, a compra, né, produtos químicos que são utilizados, por exemplo, para fazer bomba, para produção de drogas ou substâncias ilícitas, não é qualquer pessoa que consegue comprar. Então, uma medida administrativa faz com que só pessoas que têm, por exemplo, um registro no Conselho Regional de Química consiga comprar um produto químico, mas ele tem que provar ainda para que ele vai usar aquilo e quanto ele vai usar daquilo. Um produto utilizado para esses fins, que também pode ser utilizado para esses fins, né? Não que vai ser. Ele é comprado com uma quantidade que a gente tem que declarar nas polícias federal, exército, militar e polícia civil. As quantidades são controladas. Grandes empresas fazem esse controle e reportam todo mês para a polícia civil, para o exército e, e para a polícia, inclusive federal. Tá, então tem toda uma medida administrativa para um controle de uso de um produto químico perigoso. Aqui no caso do cachorro, né? Toda uma medida administrativa para que o cachorro não venha a morder as pessoas. E a última barreira, né? Uma última barreira para minimizar o risco é utilizar o EPI. Então, o que é EPI? O equipamento de proteção individual. Então, vou utilizar um produto químico que ataca a pele, eu uso luvas. Vou utilizar um produto químico que libera gases tóxicos, vou usar uma máscara para gás tóxico. Um produto químico que libera um odor de solvente, de thinner, de querosene, de água-rás, uma máscara para conter os vapores. A última barreira aqui é o EPI, né? O equipamento de proteção individual. O ideal é que algumas dessas medidas sejam tomadas para que você minimize os riscos com o produto químico e evite o uso do equipamento de proteção individual. Né? Uma máscara, uma luva, um protetor respiratório, né? E coisas do tipo. Até uma roupa, uma vestimenta inteira, né? Nos casos de exposição nuclear, exposição por contaminação. É a última barreira. O uso de uma roupa, uma vestimenta, um equipamento de proteção individual. É individual, cada pessoa tem que ter o seu. É a última barreira de proteção para controle de risco com um produto químico que oferece um perigo. Tá? Aqui a gente coloca aí a diferenciação entre perigo e risco. Então, aqui a parte teórica, um perigo é a expressão de uma qualidade ambiental que apresenta características de possível efeito maléfico para a saúde e ou o meio ambiente. Já o risco é a probabilidade de ocorrer um evento bem definido no espaço e no tempo que causa um dano à saúde e às unidades operacionais ou um dano econômico ou financeiro. A grosso modo, o perigo é a fonte ali daquilo que pode trazer algum prejuízo. Então, por isso que tem essa imagem. Então, um lugar, uma praia que a gente sabe que tem tubarão. Se você está num lugar seguro, uma praia que tem tubarão é um perigo. Perigo de que a pessoa vire aí a janta ou o almoço do tubarão. O perigo está aqui. Se você está num lugar seguro,
você não vai ter contato com o perigo. Agora, se você decide, você sabe que no lugar tem o tubarão, no mar ali tem tubarão, e você vai nadar nesta água, aí você se expõe ao risco, tá? Então a diferença é isso. O perigo é algo que você não consegue modificar. O risco você consegue evitar. Então, o perigo, o tubarão na água. Se você entrar na água, você corre o risco de ser mordido. Então, essa é a diferença entre perigo e risco. O perigo, por exemplo, eletricidade. A eletricidade tem um perigo. É um perigo. As pessoas podem morrer por conta de eletricidade, né? Choque elétrico. O risco é de choque elétrico. O risco é o choque elétrico. Mas o perigo é a eletricidade. Então, tem mais alguns exemplos aqui, mas eu já coloco. Na presença de um perigo que não existe, na presença de um perigo não existe risco zero. Então não tem nenhum perigo que não tenha risco. Por mais que você coloque as barreiras de proteção, como está nesse slide, ainda assim não tem risco zero. A possibilidade de que de que o cachorro venha morder a pessoa aqui, mesmo com a última barreira, que é o equipamento de proteção, ela ainda existe. Então ele está com a proteção aqui na perna, outra nos braços, mas algumas partes do corpo estão expostas. Então não é possível que um perigo, com todas as barreiras que a gente coloca, que um perigo ofereça um risco zero. Não existe isso. Mas quanto mais barreiras a gente coloca, menor a chance de sofrer com aquele perigo, de que um risco venha a causar uma fatalidade pela exposição desse perigo. Tá? Aqui, por exemplo, uma estrada movimentada. Notem que aqui não tem faixa de pedestre, né? Não tem nada. Então aqui qual é o perigo? Alto risco presente. Né? O perigo é a estrada, a estrada bastante movimentada. Esse é o perigo. O risco é de que as pessoas que estão aqui atravessem e sejam atropeladas. É um alto risco, é um risco presente. Tá vendo? Não tem nenhuma barreira de proteção aqui para que as pessoas atravessem essa pista. A não ser que elas esperem dar uma brecha aqui, eles atravessam correndo. Né? Quantas vezes a gente vê isso nas estradas? Um controle aqui desse perigo, né? Um controle do risco oferecido por esse perigo. Faixa de pedestre. A faixa de pedestre aqui, teoricamente, é para que as pessoas parem quando tem uma pessoa, quando tem pessoas querendo atravessar. Existe até uma lei que tem alguém na faixa de pedestre, o motorista do veículo é obrigado a parar. Mas é uma lei que ainda assim não impede que o motorista passe. Se ele quiser passar, ele pode passar. Então aqui, ó, o risco bruto, sem nenhuma proteção. Aqui o risco com um certo controle, né? Controle de risco ainda está presente, ainda tem algum risco presente, né? Tem a faixa, tem a lei, mas ainda depende do motorista parar para que as pessoas não sejam atropeladas. O risco ainda existe. Agora, quando nessa estrada você coloca uma ponte de pedestres, né? Coloca uma ponte de pedestres e eles vão atravessar de um lado para o outro em segurança, a gente consegue eliminar aqui o risco. O perigo continua aqui, ó. Que se as pessoas quiserem continuar atravessando aqui a pista sem usar a ponte, como acontece, né? Isso nem acontece, só acontece, não acontece no Brasil, né? Só na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil não acontece. De um lugar onde tem a passarela, as pessoas não atravessam na pista, é isso, né? Então aqui a eliminação do risco, aliás, né? Aqui tá a eliminação do perigo e do risco. O perigo continua aqui, ó. A ponte faz com que o risco caia para praticamente zero se ela utilizar a ponte. Mas se ela não utilizar, ela volta para essa situação inicial aqui, como se não tivesse a ponte aí e o viaduto. Eliminação ou controle do risco, né? O risco está isolado. O perigo está aqui. O risco está isolado porque tem uma passarela. Mas se não tiver, hoje em dia as estradas aí tem grade, tem guarda-reio, tem muro de proteção, porque mesmo assim as pessoas ainda, pô, a próxima passarela aí tá daqui 1 quilômetro, eu não vou andar 1 quilômetro, espera uma brecha aqui e atravessa. Por isso que tem muitas estradas nas grandes capitais, né, no centro da cidade, que além do viaduto aqui com grade também para ninguém se suicidar, né, que tem gente que ainda pula do viaduto.
As estradas também têm em vários lugares tem a proteção para que as pessoas não tenham acesso, apenas os carros. E aí o risco é minimizado. Aqui o risco está controlado. Aí tem os memes aí, né? Não reajam, né? Sem risada aí, gente. É muito arriscado. E como nasce um produto químico? Um produto químico, todo produto químico que é desenvolvido, que é criado, ele nasce como nós nascemos. Quando você nasce, quando uma pessoa nasce, os pais vão no cartório e fazem o registro do bebê que nasceu. O produto químico é da mesma forma. Quando é criado um novo produto químico, e hoje em dia não é tão comum, né? Porque já tem, como tem muitos produtos criados, o desenvolvimento de novos produtos está cada vez menor. Mas o produto químico também ganha um registro. Existem vários tipos de registro e um deles, o mais conhecido mundialmente, é o CAS number. Então é o número de classificação aí. Aqui a abreviação é Chemical Abstract Service. Então, serviço de registro aqui de produtos químicos, conhecido como CAS number, né? Ele é popularmente conhecido como CAS number. Ele tem uma sequência aí que vai de 2 a 7 dígitos, que classificam aqui a primeira sequência dos produtos. Os 2 dígitos finais, né, que vão classificar uma categoria. E um dígito de checagem aqui que vai indicar qual é a classe daquele produto. Então, assim como o RG, que tem os dígitos e tem um traço lá que identifica algo específico. O CPF também, que são três, inicia com uma sequência de 3 números e no final são só 2. Então, todos eles têm uma explicação, né? Não vem ao caso aqui citar a explicação de passo a passo, mas todo produto químico recebe um registro. Um deles é o CAS number. Depois nós veremos que tem outros, né, uma classificação da ONU, da Organização das Nações Unidas, uma classificação de risco para a classe de perigos e assim por diante. Esse produto aqui, por exemplo, que é bem conhecido nosso, o NaCl, cloreto de sódio, ele tem essa numeração, 7647-14-5. Em qualquer lugar do mundo, se você o produto químico vai ter nomes diferentes, né, por conta do idioma. Em grego lá é o NaCl, a gente lê aqui como cloreto de sódio. O cloreto vem aqui da palavra Cl, que é cloratum ou cloro, como está aqui, ó, clorum de sódio, mas o Na vem do grego, que é o elemento químico sódio, em grego, a palavra chama nátrium. Mas em português é cloreto de sódio. O nome do Na aqui em português é sódio. Tá? Em alguns outros idiomas ele vai mudar um pouquinho o final. Em espanhol é sódio, em inglês também. Mas o case number vai ser sempre o mesmo. Apesar do nome seguir a nomenclatura do país, o case number, o registro do produto químico é o mesmo. O nome de uma pessoa não, né? O nome de uma pessoa aqui no Brasil, se ela chama José, lá quando ela for para os Estados Unidos, ela vai continuar chamando José. E quem nasce nos Estados Unidos vai ser chamado de John, e quando vier para o Brasil, vai continuar a ser chamado de John. O produto químico não. Em cada país aí vai ter a sua nomenclatura, tradução do país, mas o CAS number vai ser o mesmo no mundo inteiro. Então, cloreto de sódio vai ter essa numeração e a massa molar, que é a formação aqui, a soma da massa do sódio com a massa do cloro, isso vai ser igual no mundo inteiro. E aqui é o RG, o RG do cara o CAS number é o RG do cara. Popularmente é o RG do produto químico. Depois que nasce um produto químico, ele ganha uma FISPIC. E o que é uma FISPIC? A gente popularmente chama de FISP, que hoje em dia já é chamado de SDS, né, do documento de uma folha de saúde e segurança do produto. Essa nomenclatura está mudando esse nome esse ano para SDS, mas ainda popularmente é conhecido como FISP, que é a abreviação disso aqui, Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, popularmente aí chamada de FISP. Ela tem aqui informações essenciais sobre os riscos de transporte, manuseio, armazenamento, ações de emergência do produto,
do produto químico ao usuário, desde o local de trabalho até o consumidor final. Né? A norma brasileira que rege esse documento é a BNT 14725. Então, o CAS number é o RG do produto químico. E a FISPIC é como se fosse a bula do produto químico. Né? A gente sabe que os remédios têm aquela ficha de informações que vem na caixinha que a gente chama de bula. A FISPIC é como se ela fosse a bula do produto químico. Ela é dividida aqui em 16 itens, né? Cada item vai tratar de um assunto. Então, o primeiro item, identificação do produto e o nome da empresa que produz. O item 2 vai falar de quais são os perigos. O item 3, qual é a composição? Qual é a composição química? Quais as medidas de primeiro socorro se tiver algum acidente com produto químico? As medidas de combate a incêndio? Será que aqueles produtos que a gente viu lá no início têm isso aqui? Dificilmente não. Se alguém se contaminar com um produto químico, beber ou ter contato com a pele, e correr no médico levando a embalagem do produto químico homologado, oficial, o médico, com a descrição ali do produto químico, ele vai puxar esse documento aqui e vai ter indicações lá do que fazer, né? O que a gente precisa fazer quando tem uma contaminação com a pessoa? Qual é a medida de primeiros socorros? Pegou fogo no lugar, com o que apaga? Tem produto químico que o fato de você jogar água, ao invés de apagar um incêndio, gera mais fogo ainda? Óleo, por exemplo. O óleo é um composto formado por átomos. E átomos são produtos químicos, são elementos químicos. Então você pegou fogo numa panela com óleo. Joga água para ver. Até explode, né? A gente não é um foco daqui, mas se você jogar água no óleo quente, pega fogo, explode e joga óleo quente para cima das pessoas e as queimaduras são terríveis. Então conhecer as medidas de combate a incêndio é bastante importante para preservar a área e para combater o incêndio de uma forma eficiente. Tem produto químico que, se você jogar água, você cria um risco maior ainda. Aqui, a FISPIC brasileira segue o GHS. O que é o GHS? É chamado de Sistema Globalmente Harmonizado. Então, uma classificação, uma nomenclatura da ONU, da Organização das Nações Unidas, que classifica os produtos químicos pelo seu risco, né? Então aqui, a caveira aqui que indica tóxico, hoje em dia esses símbolos não são mais dessa cor, né? São como está aqui mostrando o seu Madruga. É o material aqui com a caveira de tóxico e em um quadro aqui, né? Um losango aqui em vermelho. Hoje em dia, essa é a versão mais atual de classificação de produtos químicos, que é exatamente aqui o GHS. Né? É a nomenclatura utilizada nos dias de hoje. Isso aqui foi alterado em 2002, né? A partir de 2002, o GHS passou a ser padronizado em boa parte do mundo. Alguns países ainda usam essa classificação laranja, que não é o foco, mas a FISP segue essa classificação mundial. A norma brasileira segue um regulamento mundial. Então, o produto químico que é produzido aqui vai, por exemplo, lá para a Argentina, para os Estados Unidos, para a Europa, ele recebe umas etiquetas, uma classificação de risco que é feita no mundo inteiro. Tá? Então aqui tem um exemplo de um produto químico, né? Como que é um rótulo de um produto químico, igual aquele produto que a gente viu no início, só que não, né? O produto ali na garrafa PET, que era de um refrigerante, agora tem um líquido colorido, azul, amarelo, laranja. Um produto químico não, um produto químico que segue a legislação brasileira e que segue a regulamentação mundial, tem que ser feito dessa forma. Então, vem a identificação do risco aqui, a gente já mostra cada uma delas. Tem que vir uma palavra de advertência dizendo qual é o risco com aquele produto, perigo. Umas frases de perigo, ó, pode ser nocivo se ingerido, provoca lesões oculares. Tem algumas frases aí de precaução. Obtenha as instruções específicas antes do uso. Manuseie o produto. Não manuseie o produto antes de ter lido as informações. Resposta à emergência, né? Em caso de mal-estar, consulte o médico. Em caso de exposição suspeita, consulte o médico também. Em caso de ingestão, caso sinta indisposição, contate um centro de informação toxicológica, mas aí tem que informar qual é o produto. Por isso que é tão importante as identificações, né? Então, esses símbolos aqui de risco a gente chama de pictogramas, aqui palavra de advertência, frase de perigo, frase de precaução e assim por diante. Essa é a forma correta de identificar um produto químico da forma correta.
Pegou a visão aí, como tá? Quais são os benefícios de uma boa identificação de um produto químico? Aqui proporciona proteção à saúde da população, o trabalho do trabalhador, do meio ambiente também, né? Os produtos químicos bem classificados, bem identificados e bem utilizados preservam também o meio ambiente, uniformizar as informações de perigo dos produtos químicos para promover aí um livre comércio entre os países. Então, o símbolo que sai no Brasil de um produto químico perigoso tem que sair na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e assim por diante. Harmonizar os sistemas existentes entre os países que não são compatíveis. No passado, antes de 2002, os países, não é que cada país tinha o seu, uma sua forma de caracterizar. Cada grupo de países utilizava uma metodologia. Hoje, com o GHS, os países estão meio que unificando a forma de identificação de um risco de um produto químico. Garantir a manipulação segura dos produtos químicos, que é o principal, né? Preservando o meio ambiente, preservando as pessoas e preservando aí os lugares, né, onde estão sendo utilizados. Aqui alguns dos símbolos, né? Então, o símbolo de tóxico. Notem que aqui no documento não aparece que risco é esse aqui, ó. A gente meio que induz, né? Aqui tá vendo? Parece que é um ácido correndo alguma coisa, uma pessoa com o peito explodindo. Na identificação da embalagem não vem descrito qual é o risco. Mas na classificação no documento ali, né, na ficha de informação de segurança, que é a FISPIC, vem a descrição e o nome. Então, a caveira aqui, toxicidade aguda, corrosão, irritação da pele. Às vezes vem aqui um ponto de exclamação, sensibilização da pele. Aqui a pessoa como se estivesse explodindo o peito dela, né? Então, é um produto químico que causa sensibilização respiratória, ou então mutação genética, ou mutação, ou risco de câncer, né? Mutagenicidade, mutagenicidade, um produto químico que pode causar alguma mutação genética no organismo das pessoas e nos seus filhos, nos seus descendentes. Produtos químicos fazem isso. Carcinogenicidade é a possibilidade daquele produto químico, né? Possibilidade, não é uma certeza, que as pessoas têm organismos diferentes. A carcinogenicidade indica que um produto químico pode levar a pessoa a ter câncer, uma exposição sem nenhum tipo de proteção. Aqui, produtos químicos explosivos, gases inflamáveis, como gasolina, álcool e outros. Gases oxidantes, né? Líquidos, oxidantes e sólidos. Então, esse símbolo aqui é parecido com o de inflamável, só que aqui o símbolo, tá vendo? É só um O aqui que representa o oxigênio. São produtos químicos que reagem quando eles estão em contato com o oxigênio. Tá? Então, são bastante perigosos. Então, aqui, se você joga água num produto que é oxidante, que ele absorve oxigênio, ele explode. Se você tenta apagar o incêndio ali ventilando, vai explodir também, né? Então, tem a forma correta de apagar um incêndio com um produto oxidante, que não é o foco dessa apresentação, mas tem produtos químicos que, se você joga água ou se você aumenta a concentração de oxigênio, o risco pode ser muito maior. E aqui os produtos corrosivos, né? Não é só ácido que queima, não é só da cáustica, não é ácido. Só da cáustica é uma base, né? E quem lembra aí das funções químicas, ácidos, bases, sais. Então, não é só ácido que queima, que causa corrosão. As bases também, só da cáustica é uma base. E os gases sob pressão, né? Os aerosóis, não, aquela tinta spray, um produto químico, um inseticida, um extintor de incêndio, são gases sob pressão que também oferecem risco, principalmente em lugares muito quentes. Produtos que contaminam o meio ambiente, então tem o símbolo aqui da árvore seca e do peixe morrendo, né? Perigo por um meio ambiente aquático, né? Então, o risco agudo, o risco crônico. E o ponto aqui de exclamação, produtos que podem causar aí, risco para a camada de ozônio ou então para as próprias pessoas, né? Não está aqui, mas tem nos próximos. Então aqui de novo, né, as comunicações, né, os corrosivos, os gases, aqui está de uma forma mais detalhada, né? Carcinogênicos, que é a pessoa com o peito explodindo, os oxidantes que não podem ver água,
Todo cuidado é pouco. Não pode vacilar, a gente não pode brincar, não pode vacilar com produto químico, gente. Antes de você falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de criticar, conheça. E antes de desistir, tente. Então, o que isso quer dizer, né? Que a gente precisa conhecer o que está fazendo, não levar produtos sem identificação para dentro de casa, se levar, colocar fora do alcance de crianças, porque a cor chama muita atenção. Quantas crianças morrem contaminadas por produto químico, achando que aquilo lá é um suquinho, é uma coloridinha para brincar? Muito perigoso, gente. Muito perigoso mesmo. Materiais inflamáveis, né? Podem causar aí, risco, incêndio. Materiais explosivos, então tem material aí que são autorreativos, só de você chacoalhar a embalagem já tem algum risco. Se absorver umidade, tem risco. Se jogar ali água, tem risco. São esses produtos explosivos. Eles têm uma sensibilidade muito grande para absorver algum material ali que vai fazer com que eles de fato liberem a energia na forma de uma explosão, de um incêndio, de uma reação química fora de controle. E os irritantes que é aí para pele, olhos e assim por diante. Aqui mais uma etiqueta aí de produto químico, uma completa. Então aqui o símbolo de mutagênico, né, carcinogênico, que a gente já viu. O nome do produto, aqui é uma tinta, né, uma tinta em pó. Tem o código dela, um YN206. O nome dessa tinta, é uma tinta preta aí, né, uma tinta preta brilhante. Aqui tem os riscos que ela oferece, a quantidade. Essa é uma etiqueta completa de um produto químico bem classificado, de um produto químico corretamente identificado. Aqui tem a identificação se ele pode ou não ser transportado, com alguma, se ele tem algum risco no transporte. Então, esse produto químico não oferece risco para o transporte, mas oferece risco para a saúde das pessoas. Transportar ele não é um risco, mas utilizar ele é um risco. E aí, uma comunicação alerta o usuário sobre a presença de um perigo e a necessidade de reduzir a exposição ou minimizar o risco resultante. Aqui tem um vídeo, eu não vou passar ele agora. Aqui um tipo de classificação, tem todos, tá vendo? A classificação aqui de mais uma etiqueta. Aqui, como um produto químico é identificado para o transporte, que é o foco aí desse treinamento. Então, falamos que o produto químico nasce com um RG, que é o CAS number. Ele tem uma bula, que é a FISPIC, que tem toda a identificação de risco e como que usa e as formas de combate, de controle à exposição do produto químico. E aí agora como ele é transportado. Então aqui são as placas de identificação para o transporte. Então tem o risco para a saúde, mas também tem o risco de transporte de uma substância química. Se a gente olhar aqui, ó, num caminhão, eu vou até direto para a atividade. Um caminhão, ele só vai apresentar isso aqui, ó, uma numeração. E aí, se você olhar um caminhão desse na rua, que produto químico tem aí? Qual é o produto químico que tem aqui, ó, nesse caminhão? 423 1340. Como que a gente identifica isso? Na placa laranja, o número que está em cima indica o número do risco, que a gente não precisa se preocupar com isso. O que vai interessar para a gente é esse número aqui de baixo, que é o número da ONU. Por esse número, a gente identifica qual é o produto químico. Então, a gente está vendo aqui o N1203, vai para a internet, digita aqui o N. Aqui não está o N, tá vendo? Só está o 1203. Mas para pesquisar, se você não colocar o N na frente, vai aparecer um monte de outras coisas. Então, o número de baixo da placa laranja, digita o N e o código, o N1203. Aí vai identificar aqui. Tá em inglês, mas dá para entender, né, gente? Aqui, ó. Esse código aqui, se você ver um caminhão com essa identificação, o 1203. Isso aqui é gasolina. O caminhão está transportando gasolina. Você vai conseguir identificar sem nem saber. Não vai ter placa lá. No caminhão normalmente não aparece placa gasolina, álcool, etanol, não aparece. Aparece esse número aqui e por ele, né, o número de baixo, o número da ONU, da Organização Mundial aí das Nações Unidas. Por esse número de baixo a gente sabe o que tem no caminhão, sabe o que tem no avião, no navio. Tá? Então aqui a gente está falando de caminhão, né? Então, o que é o produto químico que vai no caminhão com essa classificação aqui? 1073, só o de baixo. 1075, o que é um 1075? O que é um 2067?
Entrando no Google e digitando o N mais o código da linha de baixo, a gente consegue identificar o produto. E essa é a atividade aí que a gente vai para resolver, tá bom? Aqui é isso. Espero que ajude vocês a identificar e principalmente tomar cuidado com o uso de produtos químicos, principalmente os ilegais, os clandestinos. Não estou dizendo que não é para usar, não estou aqui para dar lição de moral para ninguém, mas, gente, muito cuidado, principalmente com as crianças, é sério. Espero que essa informação tenha ajudado e até mais.